Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Hoje coube-me a mim falar não de mim próprio, mas do que aquilo que acabamos de estudar esta semana. Por isso eu pedia que todos se levantassem e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus que está nos céus, com grato estamos, Senhor, porque esta manhã nos acordaste para virmos à tua casa, Senhor. Porque tu nos deste a vontade, tu nos destes o desejo de conhecer mais de ti, Senhor, e assemelhar-nos cada dia mais a ti. Muito obrigado pelo teu Espírito, Senhor, sabemos que Ele tudo convence, tudo faz, nós simplesmente somos colaboradores dele. Vem-nos ajudar a entender tudo aquilo que queres para cada um de nós, te suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Eu vou afastar um bocadinho para este lado, porque eu vou retirar a máscara, senão vocês acabam por não entender nada. Vocês vão tentar ver o que é que eu vou fazer. O que é que acham que eu acabei de fazer? Eu queria ouvir. O que é que acham que eu estive a fazer? Apagar uma vela. Desculpe, irmã. Apagar uma vela quando estava acesa. Pois. A irmã vê o vento, então. Eu não consigo ver. Há coisas que nós não conseguimos. Há uns que têm mais propriedades que outros. O que é que os irmãos acham que eu estive a fazer? É complicado, não é? Vocês olham, veem-me aqui, virado para uma vela. Acham que eu que estou a fazer a soprar posso não estar, porque vocês não veem, mas vocês vão ver se há diferenças. Agora vê alguma coisa. E agora? O que é que viram? Continuaram sem ver o vento. Mas viram o quê? A vela apagar. Viram o efeito de quê? Do vento sobre a vela. É isso que o Espírito Santo nos fala esta semana. E para isso eu pedia que abrissem as vossas Bíblias. Eu acho que temos que trocar o nome de Bíblia por algo muito mais eficiente. E a lição desta semana fala-nos muitas vezes nisso. E trocou a palavra Bíblia por que palavra? Qual foi a palavra que vocês ouviram constantemente? A palavra de Deus. Em em Atos 2:2, não se importam de procurar. Penso que já todos encontraram, visto que estudamos exatamente isso esta semana. E diz assim: de repente veio um som do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isto está-se a referir a quê? Quando os discípulos estavam no cenáculo. Portanto, vejam só a explicação que a Bíblia nos traz, ou que a palavra de Deus nos diz, acerca desta situação. Diz que comparou o Espírito Santo a um vento forte. Portanto, é qualquer coisa que não é muito fácil de traduzir, não é fácil de explicar e Jesus teve a preocupação de quê? De não dar muitas explicações. Diz, vocês não têm tanta capacidade como isso, não vão entender. Ainda hoje muita gente não entende. Ainda hoje é muito complicado para muitas pessoas entender o que é o Espírito Santo. Mas vamos ver também em João 3:8, porque ele também nos esclarece acerca do que é aquilo que nós acabamos de ver. E diz assim, em 3:8 de João, diz assim, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, a preocupação de Deus nesta altura não era explicar àqueles homens o que era o Espírito Santo, porque era muito difícil eles entenderem, mas uma coisa eles iam entender. Vocês viram quando se preparava a vela que não tinha luz, que não tinha a chama, vocês tinham dúvidas. O Zé deve estar louco, porque ele
está com uma coisa apagada e está ali virado para aquilo, mas quando eu acendi a vela, o que é que vocês entenderam? Que ela fez um efeito, e esse efeito foi o quê? Apagar a vela. O Espírito Santo foi prometido, e logo na lição de sábado fala exatamente isso, diz que recebereis a virtude, diz em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judeia, como em Samaria e nos confins da terra. E reparem, e aí o efeito que provocou o Espírito Santo, ninguém pode negar. Podem dizer que o Espírito Santo não existe, podem dizer que Deus, acreditamos porquê? Porque a palavra de Deus diz, sem dúvida, Jesus foi visto pelo ser humano, mas negar aquilo que o Espírito Santo faz, irmãos, é impossível. Senão, vamos estudar o que é que nos diz a lição esta semana. Fala nos livros de Atos. Atos que poderíamos trocar o nome, há quem diga Atos dos Apóstolos, e nós podemos utilizar esse nome para quê? Atos do Espírito Santo, sem dúvida. Porquê? Os irmãos não estão convencidos que são vocês as grandes estrelas de tudo isto. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando foi insuflado sobre aqueles discípulos, que aliás, os irmãos sabem que a confusão era tanta e Deus não teve, ou Jesus não teve preocupação em estar a esmiuçar o que era o Espírito Santo aos discípulos e àquele povo naquela altura, porque eles iam ficar completamente baralhados. E umas vezes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. E depois diz que desceu sobre os discípulos como línguas. Não estamos a falar da mesma coisa, ou estamos? Estamos a falar realmente da mesma coisa. E depois, se quiséssemos baralhar ainda mais um bocado para aquelas pessoas que são um bocadinho céticas e que levam a palavra de Deus completamente à letra, depois tem os frutos do Espírito. E em minha casa, frutos só dá as árvores. E vocês começam a ficar baralhados. Mas, afinal, existem tantos métodos, tantas coisas para falar do Espírito Santo. Mas sabem qual era a preocupação de Jesus naquela altura? Não tinha a preocupação em que eles entendessem verdadeiramente o que era o Espírito Santo. Tinha a preocupação de que eles sentissem. E isso é o que é o mais importante. Diz quem? Nós, na Bíblia, desde o princípio, encontramos alguns factos curiosos. Moisés, especialmente, quando transportou o povo de Israel, formou como nação, falou-lhes de Deus, do poder de Deus, de quem aquilo que em Deus era. E eles tiveram dificuldade na sua história em entender Deus. E Jesus torna a forma humana, uma das suas missões era revelar o Pai, dizer quem era o Pai. E eles continuaram a ter à altura onde os seus filhos, o Senhor, disse, Jesus, mostra-me quem é o Pai. E ele disse, então estou há tanto tempo convosco e pedes para mostrar o Pai. Eu sou a revelação do Pai. E Jesus veio a revelar o Pai. O Espírito Santo veio a revelar quem era Jesus. Veio mostrar qual era a sua missão, o que é que ele veio fazer. Mas não há ninguém que tenha vindo a revelar o Espírito Santo. Reparem, existem coisas na palavra de Deus que nós só podemos concluir, nós só podemos aceitar por uma coisa que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em Hebreus de que a fé é que é. A fé é o exercício de alguma coisa que vocês não veem, não conseguem apalpar, mas o que é? Sentem. Sentem ou não sentem? Claro que sentimos. Se nós não sentimos, irmãos, se nós estamos aqui na igreja, se nós ouvimos a palavra de Deus e não sentimos nada, se não faz em nada, se não mexe nada em nós, então nós temos que dizer que o livro de Atos é uma farsa. Porque o livro de Atos é constantemente a demonstrar aquilo que o Espírito Santo foi capaz de fazer em homens, o quê? Homens cultos, homens que tiraram cursos universitários, homens que estudaram a palavra de Deus de dia e de noite, homens que fizeram exames. Foi isso que aconteceu. Diga. Homens iletrados.
Homens que tiveram muita dificuldade, ainda muitos dias antes de Jesus subir ao céu, e nós vamos, antes de entrarmos nessa parte, vamos ler em João 15, 26 e 27, que é Jesus a falar para os seus discípulos. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus, João 15, 26 e 27. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim e vos testificará, pois estáis comigo desde o princípio. Jesus, nesta altura, vai chamar outro nome, mais complicado ainda. Vai dizer que, afinal, não o chama Espírito Santo, chama-o Consolador. Mas está a falar rigorosamente da mesma coisa. Porquê? Porque os apóstolos estavam com um problema muito grave. Sabem qual era o problema? É muito engraçado, eu vou contar alguma coisa muito rápida que tenho a tia da minha esposa em minha casa, e ela tem um telemóvel muito inteligente, como toda a gente tem, aqueles telemóveis hoje, os iPads, e ela disse que quando ela está assim em baixo de forma, que o telemóvel tem uma aplicação que lhe pode dar palavras de quê? De conforto. Eu não sabia que há pessoas que têm um telemóvel desses. Reparem só, como é possível nós, quando estamos abatidos, um dia que estamos mais fracos, então falamos com o nosso telemóvel, vejam só, a rapidez com que isto mudou. A palavra de Deus talvez ficaria em segundo lugar. Satanás sabe que é necessário alguma coisa e diz, antes que tu vás à fonte verdadeira, nós arranjamos qualquer coisa e vamos te entretendo. É assim que funciona, hoje em dia. E Jesus, quando falou com os discípulos, sabia perfeitamente o problema que eles tinham. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ascendido aos céus, e os discípulos o que é que disseram? O que dizemos muitas vezes nós. E agora? O que é que vai ser de nós? Se isto com Jesus, nós andávamos aqui e muitos deles estavam a tentar sobrepor-se uns aos outros, quando Jesus for ao céu, ficámos aqui perdidos. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Vamos ver na parte de segunda-feira, por exemplo, em Atos 2:41. Já agora, é importante que a palavra de Deus fale, porque a lição desta semana diz-nos muitas vezes que quando nós trocamos a palavra de Deus pelas nossas palavras, às vezes apanhamos umas rasteiras, às vezes dizemos aquilo que não sabemos, às vezes até tentamos inventar para poder sobrepor-nos àquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós vamos ver então, em Atos 2:41, o que é que diz? E os que de bom grado receberam a sua palavra, a sua de quem? Eram os discípulos que transmitiam, mas não era a palavra deles que estava em causa. Era a palavra de Jesus. E diziam, e foram batizados naquele dia e agregaram-se quase quantas? 3.000 almas. Vejam só, o poder que lhes foi dado, que Jesus lhe disse, é como um vento, e que Jesus lhe disse, é um consolador. Não era importante isso. Quando os discípulos receberam o poder, o que é que eles fizeram? Curavam, ajudavam, batizavam. Reparem, eu não tenho nada, desculpem, a máscara está-me aqui a fugir muito para baixo, não tenho em nada na Bíblia que diga que os discípulos, e se os irmãos leram a palavra de Deus, vão ver que os discípulos começaram, uns virados para os outros, e a dizer, o que é isto? O que é que nós estamos a receber? Que poder é este? Sem eu investigar, eu não saio daqui. Sem eu investigar, eu não avanço para lado nenhum. Reparem, não foi isso que eles fizeram. Eles atuaram com o poder que o Espírito lhes dava e não pararam. Porquê? Porque esse poder é muito superior àquilo que o homem tem. E vejam só, e não ficou por aqui. Se nós formos ler em Atos 4:4, que é logo mais à frente, diz o quê?
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número de quase quantas? Mais 5.000. Vejam só. Quando a palavra de Deus é exposta, quando o Espírito Santo trabalha no coração humano, o que é que acontece? Acontece o que nós chamamos de que é que nós, há uma palavra que nós usamos quando não conseguimos explicar nada. Que palavra é que nós usamos? Havia uma palavra a medo, mistério. Não, irmão, não chamamos de milagres. Quando Jesus fez os milagres, o que era? Era uma coisa que toda a gente fazia. Quando nós duvidamos do poder da palavra de Deus, e Jesus vai junto de Lázaro e diz o quê? Olha, tira-no para fora, vamos massajá-lo muito bem, vamos aquecê-lo, e depois ele vai começar a falar. O que é que Jesus disse? Lázaro? Disse, é para fora. E há uma altura que na lição da semana passada, Jesus ainda vai interrogar os fariseus e vai-lhes perguntar, quando ele diz, filho, perdoados são os seus pecados. E ele sabia o que estava a fazer, porque havia ali pessoas, aquilo era como quem tocava nos calcanhares. Lá os milagres, ainda vai lá como vá, mas perdoar pecados, quem perdoa pecados senão Deus? Então, isso era a maior blasfémia, isso era o quê? Era a pedra de arremesso que eles tinham na mão, era aquilo que eles queriam para quê? Para apedrejar Jesus. Eles diziam, e aquilo já estava por um fio, mas aquela palavra, e depois Jesus vai baralhá-los completamente a todos. Sabem porquê? Que vai-lhes perguntar, mas afinal o que é? É mais difícil dizer, filhos, perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda. E continuamos com a ação de quê? Da palavra. Por isso, reparem, é importante que nós tenhamos a noção de que a palavra de Deus tem poder. E se a palavra de Deus não tivesse poder, vocês estariam aqui? lhe garanto que não estavam. Por vossa vontade, não estavam, irmãos. Quando nós muitas vezes lutamos contra a nossa vontade, nós sentámonos, nós ouvimos. Mas vai acontecer uma coisa que há muitos anos eu ouvi um senhor que tinha um filho que tinha problemas graves de droga. Muito graves de droga. E ele falava com o filho. E por sinal, esse senhor que contou isso, já foi o quê? Foi chefe da polícia. Não era uma pessoa qualquer. Ele foi chefe da polícia cá em Espinho. Não era uma pessoa, tanto normal, ele tinha capacidade, ele tinha autoridade, mas não chegava. E o filho, um dia, ele interrogou o filho e disse: "Oh, meu filho, eu não sei o que tenho a fazer mais. Eu falo e não resolve nada, tu continuas igual." E sabem qual foi a resposta do filho? Não imaginam, o meu irmão se calhar sabe que ele ouviu a história. Sabem qual foi a resposta do filho? Disse: "Ó pai, o que tu dizes, entra a 100 e sai a 200. Já imaginaram o que é ouvir de um filho uma resposta desta? E nós, o que respondemos a Deus? Entra a 100 e sai a 200. Então, o que é que Jesus diz? Mais valia que é? Que foras frio, morno, tu nem sabes de que lado é que estás. Portanto, era importante que nós tenhamos a noção de que aquilo que nós estamos aqui a fazer é nada mais, nada menos do que o trabalho do Espírito Santo realizado e aceito por cada um de nós. Vamos passar um bocadinho mais para a frente e vamos falar acerca do Espírito Santo e o testemunho. Vocês sabem que quem teve isto na pele muito cedo, e a lição nos fala nesse personagem, quem é que foi? A lição de terça-feira fala-nos de quem? De uma pessoa que sentiu isto duro na pele, mas que não desistiu. Quem foi? Não se lembram? Ora, vejam lá, se recordam. Quem foi que teve um problema sério? Porquê? Por Estevão, exatamente. E porquê? Porque ele não falava dele,
mas falava do Espírito Santo que estava nele. E reparem, quando ele começou a ver, e Estevão não era louco, mas acha que Estevão não era louco, porque ele sabia que o resultado, quando aquele povo ouviu falar de toda a história que Estevão estava a contar, e Estevão não estava a contar a história dele, Estevão estava simplesmente a falar daquilo em que acreditava e da transformação que tinha havido na sua vida. Mas por quê? Por aquilo que ele acreditava, não por aquilo que ele pensava, que ele achava, que nós nessas coisas somos pródigos, nós achamos tudo e mais alguma coisa. E vão ver que Estevão, quando viu o povo a vir para fora das muralhas e a pegar em pedras, ele pensou assim, bom, é agora que vou ser amaciado. Vocês já viram tratamentos com pedras, põem-se umas pedras em cima das pessoas. Foi aquilo que fizeram a Estevão. E Estevão o que é que fez? Se é para isto, eu desisto. Porquê que ele não desistiu? Porquê? Porque não era ele só que estava ali. Ele tinha dado corpo, mas tinha alguém muito mais forte do que aquilo que nós imaginamos que estava a fazer o resto. E depois nós acabámos de ver que um homem, que ninguém diria, um homem era mais um, estava lá mais um homem que se chamava, por acaso podia chamar Saulo, podia ter outro nome, um homem que foi, a missão dele era o quê? Era aquecer o corpo, como nós chamamos, dizemos em gíria popular. Era, vamos aquecer o corpo àquele, se calhar algumas pessoas hoje em dia diziam, uma pessoa saudável, talvez no inverno até fosse bom. Eu estou a ironizar um bocadinho, irmãos, porque é demasiado forte. E sabem o que é que aconteceu? Aquele homem que testemunhou pelo poder do Espírito Santo, foi quê? Foi fazer um trabalho perante quem? Perante Paulo, que na altura seria Saulo. Ele não ficou convencido naquela altura, pois não. Claro que não ficou. Ele não foi convertido naquela altura. Porque ele, quando se deslocou para outra cidade para tornar a fazer o mesmo que ele já tinha feito, o que é que aconteceu? Jesus vem ao caminho, fala com ele, e quando fala com ele, o que é que ele diz? Saulo, então, tu sabes o que andas a fazer. E Saulo começou a recordar-se das coisas que fazia, das coisas que tinha visto, inclusive do mandamento que nos diz que não devemos, o que é? Matar. Não devemos matar. Não foi Deus que nos deu autoridade para matar ninguém. Mas Saulo matava porque, o que é? Estava a cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus, deles, dos fariseus, aquela vontade que eles inventaram. Aquela palavra de Deus que eles inventaram. Que Jesus diz muitas vezes, vocês nas vossas tradições, vocês inventaram muitas coisas, mas isso não é assim. Às vezes nós temos dificuldade em falar da palavra de Deus porque achamos que a palavra de Deus que acaba por ser, sei lá, uma coisa inventada, uma coisa, uns escreveram por qualquer coisa que lhe veio na cabeça, outros diziam outra coisa qualquer, mas isso aconteceu com Paulo, e Paulo vai chegar à conclusão que afinal ele estava no caminho errado. E porquê? Porque o Espírito Santo trabalhou junto dele. Mas quando Estevão estava testemunhando, inclusive se os irmãos olharem para aquilo que a Bíblia diz em Atos 7:55, diz que mas ele, está-se a referir a Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus estava assentado à direita.
que é que acham que Estevão teve? Uma alucinação. Ele viu aquilo que mais ninguém viu. Mas sabem que quando nós estamos imbuídos pelo Espírito Santo, quando nós fazemos a obra do Espírito Santo, nós vemos coisas que mais ninguém vê. Porquê é que nós fazemos coisas que mais ninguém vê? Porque a autoridade não é nossa. A Clara levantou o dedo, por favor. Eu ia dizer o seguinte em relação a Estevão. Estevão, perante homens cruéis, ele sabia que ia morrer. Ele teve o privilégio de, em voz alta, dizer que viu o céu abrir e a glória de Deus. Portanto, um homem que foi movido plenamente pelo Espírito Santo. Sem dúvida. Porque ele, dia a dia, vivia na procura do Espírito Santo. E isso também vimos através dos discípulos. Quando Jesus lhes disse: eu vou, mas vou deixar-vos o Consolador. Eles confiaram. E a partir do momento que isso aconteceu, tudo se mudou. E muitos se renderam, não foi pelas palavras deles, mas o Espírito Santo usou as palavras deles para mover muitas pessoas a renderem-se a Deus. Exatamente. Agora vamos ver em Atos 7:60, a palavra de Deus diz assim: e pondo-se de joelhos, quem é Estevão, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, o que é que aconteceu? Ele não morreu. Sabem que ele que não morreu? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que ouve a minha voz, o que é que diz? Não morre. Porque a palavra de Deus diz que quando nós morremos, a morte é um desligamento de Deus eternamente. E o sono representa o quê? Alguma coisa passageira. É completamente diferente. E ele adormeceu no Senhor. Vejam só. Será que Saulo, na altura, e depois Paulo, não viu isto? Não viu a atitude daquele homem, um homem de Deus, que foi movido por quê? Pelo Espírito Santo. Não era dele, irmão. Os irmãos tentem obedecer a Deus pelas vossas forças. Tentem. Quantos minutos querem que passe para escorregar novamente? Quantos? Pedro era um homem impetuoso e fez isso no tempo de Jesus. Viveu com Jesus lado a lado, dormiu com ele. E, no entanto, quando Jesus falou com ele, já perto da sua morte, o que é que Pedro aconteceu? Pedro, um homem que confiava naquilo que sentia, o que é que ele faz? Ele fugia como as serpentes. Reparem, é tão forte e descemos tão baixo, quando nós não estamos ligados ao Espírito Santo, que fazemos aquilo que Pedro fez. Sabem o que é que Pedro fez? Pedro não só negou, como começou a quê? A praguejar. Se isso não convence, eu digo umas andeirolas, não tenha problemas. Eu até cuspo na cara de Cristo se for necessário, para convencer alguém. Vejam só. E passados tão pouco tempo, irmãos, depois do Pentecostes, o que é que aconteceu? Pedro era uma pessoa rigorosamente diferente. Porquê? Porque ele tomou algum remédio, porque eles oravam, eles se alimentavam da palavra de Deus, e é isso exatamente que a palavra de Deus nos pede, que nós possamos cada dia beber da sua palavra. Porquê? A parte de quarta-feira fala-nos de alguma coisa que eu nunca me tinha apercebido a 100%. Sabem, eu já não sei tudo. Há pessoas que já sabem, mas eu não sei. E diz que o Espírito Santo e a palavra e o testemunho fala de 3 coisas. E diz que o Espírito Santo foi o quê? O tradutor de quê? Da palavra de Deus. O Espírito Santo. Não foram os homens. Isto não é prova, isto não é, como é dizer, não é feitura de ser humano nenhum.
E depois fala-nos que a palavra de Deus tem poder. E sabem o que é que nós, nestas alturas, temos muito à vontade, ou dizemos muitas vezes? É que alguma palavra de Deus tem poder. Porque ela não é toda a palavra de Deus. E alguns irmãos, e isso é para nós, porque é nós que nos dói, têm que fazer aquilo que fazem nos livros. Nunca viram os livros que quando se vende, e depois o autor ou o editor, coitado, enganou-se, e ele ao fim faz uma coisa que se chama o quê? Uma errata. Para quê? Para dizer, afinal, eu escrevi isto, mas não é isto que eu quero. É isto aqui ao lado. Na palavra de Deus também tem isso exatamente. Na palavra de Deus, nós dizemos, a palavra de Deus diz isto, e as pessoas dizem, bom, não, isso era para outro tempo. Uma errata, resolve, tira fora, isso não funciona. Vamos ler em João 17:17. Este versículo pôs-me um bocadinho a pensar. Foi um versículo que já ouvimos tantas vezes. E eu já ouvi isto tantas vezes. E sabem porquê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um pouco aqui e um pouco o quê? Ali. Não diz que é um pouco aqui e um pouco neste papel que está aqui. Refere-se exatamente sempre à palavra de Deus. E agora vejam lá o que é que está escrito. Diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu tive, claro, só o Espírito Santo podia alertar-me nestas situações, porque capacidade minha, estão a ver que não é muita, fiz o 9º ano e quase de empurrão, foi um colega meu, graças a esse colega meu que eu cheguei ao fim, porque ele insistia para que, Zé António, explica-me, e eu tanto expliquei que eu tive que aprender também. Portanto, vejam como isto funcionou. E eu depois comecei a comparar este versículo com outro e comecei a dizer, Deus, é o versículo mais pequeno da Bíblia, Deus tem amor. Deus contém amor. Tem outras coisas, mas também tem amor. É isso que diz? Deus é. E o que é que diz em João 17:17? Santifica-os na palavra, a tua palavra não diz tem, não diz tem uns bocadinhos, diz é a verdade. Porque nós seccionamos. Porque nós, reparem, o facto de eu não entender verdadeiramente o Espírito Santo, irmãos, eu não o vejo, mas eu tenho que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus dizia que é como um vento, e disse, Zé, para ti chega. O que é que eu te vou explicar mais? Um dia, quando Deus estava falando com Jó, e estava falando com os amigos de Jó, foram tentar consolá-lo, e Jesus faz uma pergunta àqueles amigos, e qual foi a pergunta que ele fez? Vocês, por acaso, na altura que eu construí todo este universo, vocês estavam lá? É um bocado inquietante, não é? Sabem porquê? Porque quando nós não conseguimos atingir alguma coisa, simplesmente não contestamos. Porque se contestamos, estamos a contestar o quê? Se nós não entendemos, os irmãos vejam só, vão ao stand, e toda a gente já viu o que é um carro, vão ao stand e vão comprar um carro. E chegam ao stand e dizem assim ao senhor do stand, olha, desculpe, eu quero comprar um carro, mas eu tenho que entender verdadeiramente o que é um carro. Para que serve aquela peça? Para que serve aquela? Para que serve aquela? Eu há uns tempos atrás achei muito interessante, não é para se rirem, mas é uma coisa que foi real, que alguém, era um funcionário do Exército, e foi-lhe pedido, era uma militar, foi-lhe pedido para meter óleo, aonde? No cárter, no motor, que aqui trabalha com óleo, quem não sabe, que tem que ter óleo, senão não funciona. E ela pegou, abriu
o tampão, aliás, desculpem, não era óleo, era água. Era necessário meter água no carro, isso sim. Era uma carrinha, ela abriu o tampão e começou a meter água, até que ficasse cheio. Não é fácil de descobrir que, passados uns minutos, o carro nem andou, ficou borrado. O que é que ela tinha feito? Ela tinha ido ao tampão do óleo e, em vez de meter o óleo necessário, que era necessário, ela pegou na água, porque a água era mais fácil, era o problema que o carro tinha, e ela despejou água, porque ela não percebia nada daquilo, sem dúvida. Ela sabia conduzir, e às vezes, nós, que às vezes conduzimos tantos anos, às vezes nem isso sabemos fazer. Ficámos um bocadinho baralhados. Então o que é que acontece? A pessoa chega ao stand e diz assim, bom, eu não consegui entender o que era o carro, eu não levo o carro. Toda a gente compra um carro mesmo sem saber como aquilo funciona. Porquê? Porque confia que, afinal, o que eles querem é alguma coisa que ande. Se aquilo o desloca, o problema está resolvido. Se tem peças, se não tem peças, como é que elas estão feitas, não é importante para eles. E muitas vezes nós pomos a questionar a palavra de Deus em coisas que não entendemos. E outra coisa, e as pessoas dizem assim, bom, como eu não entendo o carro, aquela máxima que uma vez um filósofo disse, quando não entendes é porque não existe. Portanto, o que é que nós vamos concluir? É que se eu não percebo como o carro funciona, o carro não existe. Isso é verdade, irmãos? Não é verdade. Claro que é mentira. Os carros estão ali, eu posso não saber como funciona, mas que estão. E que andam. E que fazem estragos quando vamos a excesso de velocidade, também fazem. Quando vamos com atenções até um bocadinho às vezes distraídas, também fazem. Portanto, o resultado é perigoso. Mas, no entanto, nós não entendemos. Porquê quando abrimos a palavra de Deus temos que entender tudo? E se não entendemos, é porque é mentira. E o resultado? Vemos ou não vemos? Claro que vemos. O livro de Atos é mais que explícito para explicar o que é que são os atos do Espírito Santo. E se não fosse o livro dos Atos, toda a Bíblia é dito que é composta por atos de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia não é inspirada. Inspirada por quem? Por alguém que estava ao lado a ditar? Eu gostaria de terminar, já agora porque demos a volta a toda a lição, já não falo no poder, o que está na parte de quinta-feira, no poder do Espírito Santo na vida que transforma. Reparem, houve montes de pessoas que foram transformadas com o poder da palavra de Deus. Fala-nos muitos, fala de pessoas de baixa cultura, fala-nos de pessoas ricas, fala-nos de pessoas que inclusive eram o quê? Os irmãos lembram-me, porque estudaram, de certeza, um deles era o chefe de quê? Da sinagoga, outro era chefe de quê? Dos gregos, era o chefe da parte da justiça. Eram pessoas de grande qualidade. E o quê? E todos eles eram convertidos por quê? Pela palavra de Deus, não por aquilo que nós entendemos. Eu vou só terminar contando uma experiência que se passou comigo há uns anos atrás. Eu há uns anos atrás fui à casa de uma pessoa amiga. E estava lá, eu não vou citar nomes, vocês talvez conheçam, e estava a ver a parede, tinha quadros, e chamou-me a atenção que tinha um prato redondo na parede com a pintura de um busto de uma mulher, mas estava muito bem feito, uma coisa interessante. E eu perguntei assim, onde adquiriste aquele quadro ali, ou aquele prato? E ele disse assim, Zé, eu vou-te contar o que é que se passou. Eu fui, há um tempo atrás, a uma reunião. E nessa reunião o objetivo era angariar dinheiro para crianças necessitadas. Era uma obra de caridade e eu estive lá e aceitei e fui. E a determinada altura apagaram-se as luzes e alguém começou a pintar com luzes apagadas. E eu até aí, tudo bem. Eu também pinto com luzes apagadas, irmãos. Se me puserem o pincel lá à frente, não pode estar longe, senão eu pinto no nada. Mas aqui estava muito perfeito, irmãos. Até o olho, aquela pinta era impressionante como é que foi colocada ali. E depois ele explicou, sabes, é que foi alguém que encarnou
no espírito de Renoir, um grande pintor, e conseguiu fazer isto. Espetáculo. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Eu disse, isso é diabólico. E ele ficou a olhar para mim, disse, o que é que tu queres dizer com isso? Eu disse, não, isso é o espírito do diabo que fez isso. Agora explica-me. Foi por minha capacidade. Irmãos, vamos só ver o último versículo. Eu cheguei lá, entendi, sou uma pessoa letrada e consegui chegar àquela conclusão. Não se importam de abrir a Bíblia. Em Eclesiastes 9, 5 e 6. Reparem, eu não fiz mais nem menos do que quê? Do que dizer a confiança que eu tenho na palavra de Deus. Mais nada. Irmãos, eu sei que os mortos que desaparecem, que não vêm cá, quando há muitas evidências disso. Eu tive um tio meu que era mais pequeno que eu, por sinal, era meu padrinho. Era mais pequeno que eu, era muito franzininho, mas possuído pelo demónio, ele com 5 pessoas, ele levantava-as e fazia deles brinquedos. Eu não posso negar uma coisa dessas. Mas agora vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. 9, 5 e 6. Diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas não têm jamais recompensa, nem a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram. Nada tem parte, coisa alguma, já não tem parte em coisa alguma, debaixo, o quê? Do que se faz debaixo do sol. Irmãos, se não é a palavra de Deus, eu calo-me. Porque eu não tenho base, irmãos, eu não sei o que é dizer numa situação dessas. Eu ou confio na palavra de Deus e assumo que ela que é a verdade, ou então eu encolho-me e digo, bom, se calhar até é uma coisa boa. E ajudaram muitos. E foi uma coisa que fizeram e fazem isso muitas vezes. Eu não fiz essa pergunta, irmãos. Porquê? Porque não falo de mim próprio. Ou acreditamos que a palavra de Deus tem poder para transformar vidas e tem poder para nos transformar, ou então estamos à espera de que alguma coisa faça um milagre, como se calhar muitos já estão à espera, que haja um milagre transformador na sua vida e eles de um momento para o outro ficam bons. É estudando a palavra de Deus que nos aproximamos de Jesus. Um bom sábado para todos.